Amém? Paz do Senhor a todos. Mais um dia a qual nós estamos aqui e vamos nos reunir para meditar, ouvir a palavra, a voz do Senhor. Amém? Enquanto os demais irmãos estão chegando, nós esperamos mais um pouquinho para que a gente possa dar início à live desta noite. Amém? Aleluia. Espero que todos estejam bem e que o Senhor, o nosso Pai, continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando e, acima de tudo, nos fortalecendo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Quero vos cumprimentar mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidar você que está aí a fechar os teus olhos e orarmos a Deus para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Amém? Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que mais um dia, Senhor, aqui nós nos reunimos e queremos, ó Deus, Te render graças, agradecer por mais uma noite, a qual nós aqui estamos tendo a oportunidade de ouvir, meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, abençoa este lar, abençoa o lar dos meus irmãos que aqui estão comigo, que não seja, Senhor, um ambiente normal, mas que ele seja transformado. Que a Tua igreja, Senhor, ela se faça presente em nossos lares, que nós venhamos, ó Pai, transformar os nossos lares. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Pai, venha ao encontro de cada família que aqui está representada. Pai, eu te peço desde já, visita, Senhor, os nossos familiares, visita, Senhor, os nossos amigos, os nossos conhecidos, aqueles que nós sabemos que precisa, Senhor, de uma oração, que precisa de uma cura, que precisa de um milagre. Eu já peço a Ti, Senhor, assim como todas as semanas nós temos clamado, alcance destas vidas em nome de Jesus. Pai, que a partir deste momento não seja feita a nossa vontade, mas a Tua. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade para agir, operar em nosso meio. E eu te peço que nós venhamos estar unidos, Senhor. Todos os lares que aqui estão, todos aqueles que estarão vendo, Senhor, esta live posteriormente. Que o Senhor continue, que o Senhor abençoe e que o Senhor faça aquilo que lhe apraz. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, mais uma vez eu quero vos cumprimentar aí com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma quinta-feira, chegamos a mais uma quinta-feira, na metade deste mês de abril. E como nós sempre falamos, nós observamos que tudo tem passado rápido demais. Tudo tem passado de uma forma a qual nós levantamos cedo, o dia parece ficar pequeno e chegamos à noite. E com a sensação de que não fizemos tudo o que precisava ser feito. Mas acima de tudo, quando eu chego a essa conclusão, eu entendo e fico feliz, porque neste momento nós aqui, mesmo estando em um número pequeno de pessoas, nós estamos ligados na presença de Deus, o que é importante para a minha e para a sua vida, independente da correria do nosso dia, independente dos nossos afazeres, é saber que esta ligação, ela não é rompida com o nosso Senhor. O dia pode ser corrido, o dia pode se passar depressa, os dias, mas o que importa para mim e para a sua vida é estarmos conectados com Deus. Amém?
E eu peço para você nesta noite abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Nós vamos meditar aqui um pouco sobre o versículo 1, 2, 3 e 4. Nós conhecemos, sabemos da passagem de Jonas e o Senhor tem algo a nos falar nesta noite, amém? A palavra do Senhor diz: a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E diz a palavra: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Amém? Nesses versículos aqui que nós lemos, eu consigo tirar vários aspectos importantes na decisão, na escolha deste homem chamado Jonas. Ele recebe uma ordem, um direcionamento da parte de Deus. Ele recebe uma ordenância da parte de Deus para que ele fosse até um determinado local, cidade, porque Deus tinha algo a fazer no meio daquelas pessoas. Ele recebe uma ordem para que para que Jonas fosse até aquela cidade e ministrasse sobre aquele povo. Ou seja, Jonas, ele não apenas recebe uma palavra, mas ele diz a palavra do Senhor: levanta-te. Ou seja, se põe numa posição, porque eu tenho algo para fazer e eu quero usar a sua vida. Ou seja, Jonas, ele recebe uma ordem, um direcionamento de Deus. E o que eu quero dizer com isso nesta noite é que muitas pessoas hoje também estão sendo direcionadas por Deus para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que a palavra de Deus lhe apraz, sendo um instrumento, sendo um mensageiro de Deus neste tempo chamado hoje. Mas as atitudes também são as mesmas do profeta, de Jonas. Quais são as mesmas atitudes? Muitos, infelizmente, nos dias de hoje estão fugindo da face, da presença do Senhor, estão deixando o seu chamado. Não é porque as igrejas elas estão fechadas temporariamente que eu não posso e eu não devo exercer o meu chamado, aquilo que o Senhor nos confiou em nossas mãos para exercer. Jonas, diante daquela situação, ele temeu, porque pensou em seu coração que ele poderia perder a sua vida se ele fosse levar uma correção, um direcionamento de Deus para aquelas pessoas. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz e nos orienta que é melhor obedecer a Deus, que não tem nada melhor ou nada tem que ser melhor do que obedecer a Deus, porque essa é a vontade de Deus para com os homens, que nós venhamos a obedecer e cumprir aquilo que Ele nos deixou, aquilo que Ele nos ordena e nos direciona. Mas Jonas, diante desta situação, faz totalmente o oposto e decide sair, decide ir para um outro lugar. Quantas pessoas nesta caminhada, neste caminho, estão tomando rumos diferentes, estão seguindo caminhos que não levam ao encontro do nosso Senhor. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas hoje estão seguindo um caminho que eles mesmos sabem que não estão indo ao encontro de Deus, que as decisões e que as escolhas estão os afastando da presença e da face do nosso Senhor.
O título deste capítulo diz: A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Ou seja, Jonas foi vocacionado a cumprir algo a qual o Senhor determinou sobre a sua vida. Outra coisa importante que nós lemos é a fuga deste homem distante da presença para um outro caminho. O Senhor manda ele para um lugar, ele vai para outro, porque temeu e achou que isto ficaria de uma forma tranquila, mas como nós lemos o seu castigo, nós bem sabemos aquilo que aconteceu, nós bem sabemos aquilo que sucedeu sobre a sua vida. As minhas escolhas hoje, as minhas atitudes hoje, elas vão influenciar no meu dia de amanhã, no meu futuro. E o meu futuro é daqui a 1 minuto, o meu futuro é amanhã, sexta-feira, dia 16. Ou seja, quantas decisões que foram tomadas hoje, que infelizmente vão nos levar não ao encontro do Senhor, mas vão nos levar por um caminho distante. E isso vai causar, isso vai ter nas nossas vidas consequências a quais nós poderíamos evitar. Mesmo sabendo, mesmo contrariando a vontade do Senhor, às vezes pensamos e agimos como se isso não fosse nos trazer uma consequência negativa. E quando eu digo consequência negativa, não é apenas para a nossa vida, mas é para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós sabemos o que aconteceu com aquele homem a partir do momento que ele adentra aquele navio. Nós sabemos a situação que Deus permitiu que acontecesse diante daquele mar por causa da desobediência de um homem. Ou seja, através da desobediência, assim como nós sabemos de um homem, o pecado adentrou ao mundo, mas nós sabemos também que através da obediência de um homem, a salvação entrou também no mundo. Ou seja, nós podemos, e eu sempre falo aqui às quintas-feiras sobre as escolhas, sobre aquilo que nós decidimos, sobre aquilo que nós escolhemos, sobre aquilo que nós queremos. Se eu pegar de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas, homens e mulheres que a Bíblia nos deixou como forma de ver as atitudes, aquilo que aconteceu e aquilo que ocorreu, nós vamos entender que as suas escolhas, que os seus caminhos que foram tomados foram cruciais no seu sucesso e no seu fracasso. Qual é a escolha que tomamos? Não apenas de dizer que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso é nossa obrigação quando nós aceitamos Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas a partir deste momento, a nossa vida ela passa a ser uma vida de renúncia, uma vida de transformação, uma vida de preparo e uma vida de escolhas. E toda escolha ela tem uma consequência. Hoje, quinta-feira, nós escolhemos sair para trabalhar. Hoje nós escolhemos algumas coisas importantes em nossas vidas, mas acima de tudo, escolhemos permanecer firmes. Escolhemos permanecer fiéis à palavra do Senhor, independente daquilo que possa estar acontecendo ao nosso redor. Podemos estar passando situações adversas, mas acima de tudo, escolhemos manter a nossa fidelidade. A partir do momento em que nós escolhemos manter a nossa fidelidade diante de Deus, assim como naquele dia o mar estava revolto, assim como as ondas atormentavam aquela embarcação, saiba que o nosso Senhor, através da nossa decisão, através da nossa fidelidade, Ele vai estar conosco. E as ondas do mar, aquilo que tem afligido as nossas vidas, aquilo que tem nos tirado a paz, é momentâneo e logo vai passar. Por quê? Porque a nossa decisão e a nossa atitude de fidelidade diante do nosso Deus nos traz uma consequência positiva, nos traz a bênção, nos mantém firmes e conectados com o Senhor.
E quando nós vemos a atitude de Jonas, nós entendemos que esta atitude foi errada. Então, o que eu digo para você, igreja do Senhor, mesmo diante do medo, mesmo diante da adversidade, escolha fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor. Mesmo diante das afrontas, mesmo diante da situação que você possa estar passando hoje, escolha fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Escolha fazer aquilo que o Senhor te orientou a fazer, porque eu e você também somos vocacionados por Deus para cumprir, para fazer, para levar a sua palavra. Sobre a mim e sobre a sua vida existe uma responsabilidade, a qual Deus confiou sobre as nossas mãos. Então escolha fazer aquilo que é certo diante da presença do Senhor. Eu não estou falando sobre o título que algumas pessoas podem ter, seja ela pastor, seja ela missionário, seja ela obreiro, seja ela apenas um membro. Eu estou falando para você, igreja do Senhor, que sobre as nossas vidas o Senhor confiou algo. E isso, como diz a sua palavra, Ele vai cobrar de cada um de nós. Então escolha manter-se fiel diante das oportunidades que o Senhor tem nos colocado diante das nossas vidas. Nós vemos que inúmeros homens, como eu já disse, inúmeras mulheres escolheram, titubearam, mas permaneceram firmes. Em que sentido titubearam? Sentiram medo, sim. Se sentiram talvez insegura, mas tinham a certeza dentro do seu coração que mesmo diante da prova e da luta, a fidelidade destas pessoas iriam levá-las a um outro patamar, a um outro estágio. Quer crescer espiritualmente, quer crescer diante da presença do Senhor? Continue fazendo aquilo que é reto diante dos olhos do nosso Senhor. Continue se mantendo numa posição de homem e de mulher valorosa diante da presença do nosso Senhor. Porque muitos, o mundo ele nos oferece, o mundo nos mostra, o mundo nos apresenta coisas que nós sabemos que aos nossos olhos parecem lindo e maravilhoso, mas como a palavra do Senhor ela diz, são caminhos que levam à morte. E muitas pessoas, infelizmente, quando eu digo morte, não é a morte física, é a morte espiritual. São pessoas que estão andando por caminhos contrários, por caminhos aonde o Senhor não mandou, e infelizmente estão indo e morrendo espiritualmente. É um momento, nós vivemos um momento a qual a igreja do Senhor, sendo eu e você, a nossa família, é para estar cada dia mais forte e firmes na presença de Deus. Mas infelizmente, sem julgar e sem apontar, nós vemos através de atitudes o oposto destas situações. Pessoas que escolhem outras coisas, pessoas que se afastam da presença do Senhor. Mas como a palavra do Senhor ela diz, não existe outro caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém vai conseguir a sua salvação, ninguém vai conseguir o sucesso espiritual. O que é sucesso para você? Nós, no nosso âmbito profissional, nós temos várias definições sobre sucesso, mas quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, o que é o sucesso? O que é para você a realização espiritual? Eu tenho que, para mim, esta realização e o sucesso é chegar diante da palavra, diante da presença do Senhor e ouvir dele. Vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança a terra que lhe está preparada. O que é gratificante para nós é sabermos que eu creio que a nossa salvação ela é real, mas depende algo exclusivamente e unicamente de cada um de nós. A nossa fidelidade, a nossa perseverança, as nossas escolhas, somente através delas é que nós vamos conseguir a realização daquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos
né, o nosso tesouro, onde nós estamos guardando o nosso tesouro. Qual é o seu tesouro? Qual é aquilo, ou o que é aquilo que o seu coração tem desejado no seu âmbito espiritual? Mas que você possa, nesta noite, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e não ter as mesmas atitudes que Jonas teve, que foi ir ao oposto da voz, da orientação do nosso Senhor. Mas tenha uma atitude positiva. Escolha fazer as coisas certas diante da presença de Deus. Não apenas fazer as coisas certas ou achar que está fazendo as coisas certas diante dos olhos do homem, mas acima de tudo Deus está vendo e contemplando as suas escolhas, as suas decisões. Na dúvida, ore. Na incerteza, busque na presença do Senhor por uma resposta, porque aquele que tem a resposta é o nosso Senhor. Não se antecipe aos fatos, mas espere, busque no Senhor. Está com dúvida, está com medo, está no anseio, busque. Entre no seu quarto, feche a sua porta, fale com o nosso Senhor, porque Ele vai responder ao seu coração, mas acima de tudo, ande nos caminhos que vão te levar e te manter ao encontro do nosso Senhor. E quando nós falamos de escolha, nós vemos aqui quais foram as escolhas de Jonas. Nós vemos as consequências da escolha de Jonas. Quando nós olhamos no Evangelho, nós sabemos que muitos homens que estavam ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo também fizeram escolhas em suas vidas. Como não mencionar Judas, que andou com o Senhor, aprendeu com o Senhor, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivenciou os milagres, que vivenciou os ocorridos, as transformações, as multiplicações, as curas, os ensinamentos de Jesus, mas escolheu ir à contramão de tudo que ele viu, ouviu e presenciou. É assim, infelizmente, nos dias de hoje. Pastor, você está comparando pessoas com as atitudes de de Judas? A atitude de trair a Cristo? Muitas pessoas hoje, infelizmente, elas são ingratas, porque estas pessoas também foram abençoadas. Estas pessoas também viveram os seus milagres pessoalmente ou familiarmente. Essas pessoas também receberam do Senhor alimento para a sua vida espiritual, mas hoje se afastam da presença do Senhor. Decidem se afastar da presença do Senhor. E aí eu pergunto para você, não é a mesma atitude? Não é a mesma intenção? De que forma muitas pessoas hoje estão traindo o nosso Senhor? Através das suas escolhas. Judas decidiu trair a Cristo por 30 moedas. Nós sabemos da sua consequência. Nós sabemos daquilo que aconteceu ou aquilo que foi sobre ele uma consequência das suas escolhas. Então, o que eu digo e o que eu penso e entendo com isso é que nós estamos sujeitos. Como a palavra do Senhor ela diz, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. É uma luta diária da carne e do espírito, mas permaneça firme, permaneça fazendo aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor. Não se desvie, não se afaste da presença do Senhor, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, porque isso te fortalece a permanecer unido com Cristo. Como eu disse e falo mais uma vez, não é motivo pelo fato das igrejas estarem fechadas que nós vamos nos esfriar espiritualmente. Não, logo logo nós vamos estar de volta em nome de Jesus, mas quais têm sido as nossas atitudes diante da presença do Senhor? Não é a mesma coisa estar em casa e estar na igreja, nós sabemos que é diferente, mas quando nós estamos unidos com Cristo, quando nós estamos realmente ligados na presença do Senhor, nós conseguimos entrar
nós conseguimos mergulhar neste âmbito espiritual e sentir, viver a presença de Deus de uma forma tremenda. E quando nós falamos de atitude, não importa aonde você esteja, não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, o que importa é a sua atitude diante de Deus. Como assim? Quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 23, todos nós também conhecemos Jesus quando ele está ali na crucificação. Muitas pessoas zombando, muitas pessoas escarnecendo do nosso Senhor. Muitas pessoas julgando e apontando. Assim como nós vemos nos dias de hoje. Quantas pessoas que não creem em Deus, quantas pessoas nós já ouvimos falar, cadê o Deus dos crentes nesta situação? Por que não cura? Por que não faz isso? Ou por que não fazem aquilo? Escarnecendo e zombando também do nome santo do nosso Senhor. Mas a atitude daquele que crê, daquele que está disposto a mudar, daquele que está disposto a viver uma novidade de vida com o Senhor, não importa quanto tempo você tenha, não importa quanto tempo eu tenha. O que importa é a minha atitude, é o meu coração disposto a mudar e a viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu não sei o dia de amanhã, não sabemos se vamos acordar, não sabemos se vamos chegar no mês de junho, de maio, ou seja, não interessa, não importa isso. Lógico que nós queremos, mas o que importa é a minha atitude, é a minha presença, a minha vida diante de Deus. Isso é o que tem valido a pena. As nossas escolhas, escolher permanecer firme, escolher não se contaminar, assim como os jovens, não se contaminar com os manjares do rei, os manjares do mundo, é a mesma coisa, escolhas, atitudes. E nós vemos aqui, do 39 ao 43 do versículo 23 de Lucas, uma atitude diferente. Não estamos aqui para julgar as atitudes deste homem durante toda a sua vida, mas a atitude que ele teve diante da oportunidade que lhe foi dada, mudou toda a trajetória da sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela diz que aqueles homens, os soldados, aquelas pessoas que ali estavam, zombavam do Senhor. E Jesus, como nós sabemos, ele foi crucificado ao lado de duas pessoas que cometeram crimes. E a palavra do Senhor diz, no 38, e também estava acima dele um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, uma atitude totalmente diferente, uma atitude totalmente contrária àquela situação, aonde aqueles dois homens e Jesus estavam. E ele diz assim, porém o outro o repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça que recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ou seja, ele tinha ciência daquilo que ele passava naquele momento, a condenação posta sobre a vida dele, foi consequências de atos ou de atos que ele cometeu na sua vida. Mas acima de tudo, ele reconhece na figura de Cristo a autoridade, ele reconhece na figura de Cristo a figura do próprio Deus, porque ele diz através das suas palavras, e este nem o mal fez, e disse a Jesus, aquele homem toma uma atitude,
e diz ao nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, Senhor, eu pequei, eu errei, eu estou aqui ciente dos meus erros e das minhas falhas, mas pela tua infinita misericórdia, mas pelo teu infinito amor, poder e graça, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ou seja, a atitude, a escolha diante, talvez, da única oportunidade que ele teve em vida, ele não desperdiçou. E eu vou falar mais uma vez para você, como eu sempre falo, Cristo, ele tem dado a cada um de nós oportunidades. Quais oportunidades de mudança? Quais oportunidades de viver uma vida íntegra com ele? Quais oportunidades de viver o sobrenatural, de viver os milagres, de viver a cura, de viver a transformação, de viver aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram e, além de tudo, aquilo que não subiu ao coração do homem, mas é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite de hoje, nesta quinta-feira, às 8h30, ele tem nos dado mais uma vez oportunidade de estarmos aqui, oportunidades de estarmos com saúde, oportunidades de estarmos com as nossas famílias, oportunidades de termos a oportunidade de ser direcionado e alimentado pela sua palavra e, acima de tudo, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de reconhecer em Cristo, a oportunidade de dizer ao Pai nesta noite: Senhor, eu sei dos meus erros e das minhas falhas, mas a partir de hoje eu quero uma novidade de vida, eu quero me consertar, eu quero me aproximar, eu quero viver uma vida reta diante dos teus olhos. Senhor, lembra-te de mim, não se esqueça de mim. Assim como nós sabemos que no mesmo livro de Lucas, o filho pródigo diz que ele caindo em si, este homem ele caiu em si e teve uma oportunidade de reconhecer que sem Cristo nada podemos fazer, de reconhecer que eu e você, longe da presença de Deus, longe da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos conseguir permanecer de pé. Que diante das adversidades, diante das lutas que nós possamos e venhamos enfrentar nesta vida, acima de tudo isso, existe algo melhor preparado para cada um de nós. Existe algo que é eterno. Existe algo que é eterno para a minha e para a sua vida, que o homem não vai conseguir tirar de mim e de você, que já está preparado. Mas preste atenção naquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias. A oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, de ter nos recebido como os seus filhos e nós o recebemos como nosso Pai Celestial. E aquele homem, através da sua escolha, assim como a escolha de Jonas teve uma consequência, assim como a escolha de Judas teve uma consequência, assim como a escolha do filho pródigo teve uma consequência, assim como a escolha deste homem que nem a Bíblia relata o seu nome. E isso não importa. O que importa é que a sua atitude, a sua escolha, ela teve uma consequência que produziu sobre a vida dele transformação. A consequência dos seus atos, isso ele teve que passar. Mas a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida dele, eu entendo que, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Eu entendo que Jesus, ele não estava naquele momento preocupado com as atitudes más daquele homem, mas ele estava preocupado e enxergando a atitude positiva. As atitudes ele teve, assim como as suas consequências, e enfrentou. Mas acima de tudo, de um coração que decidiu
naqueles momentos, naqueles minutos, que eu não sei quantos minutos este homem, ao falar com Cristo e a sua morte foram, não sei se foram 2, se foram 3, se foram 5, mas foram minutos o suficiente para que ele tivesse uma mudança de vida, para que ele pudesse ter a oportunidade de entrar com Cristo no paraíso. Assim como esta oportunidade é dada a mim, assim como esta oportunidade é dada a você, a receber de Cristo a salvação, a receber de Cristo a oportunidade de estarmos com Ele um dia no paraíso. Mas a atitude nossa, ela tem que ser contínua, diária, de perseverança, de obediência, de renúncia, de estarmos andando na direção com Cristo, na direção que nos leva a Cristo. Por isso eu te falo, quais têm sido as suas escolhas? Quais são as suas atitudes? Como tem sido o seu caminhar com Cristo? Não interessa a mim. Interessa a você e ao nosso Senhor. E nesta noite Ele nos dá uma oportunidade, mais uma vez, de nos achegarmos a Ele e declararmos: Senhor, errei, falhei, pequei contra Ti e perante aos céus, assim como disse aquele jovem. Talvez nós achamos não sermos dignos, mas a misericórdia do Senhor, ela está sobre a minha e sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor, ela está sobre a minha casa, sobre a sua casa. E o Senhor, Ele está disposto a perdoar. O Senhor está disposto a nos receber de braços abertos. O Senhor está disposto a mudar a minha e a sua vida, se necessário for, a partir de uma decisão e de uma escolha assertiva da minha e da sua parte. E nós vamos orar nesta noite. Nós vamos apresentar as nossas vidas. Nós vamos apresentar as pessoas que nós sabemos que estão afastadas da presença do Senhor, mas requerem também um encontro com o Pai. Que nesta noite a misericórdia do nosso Senhor visite a sua vida, visite a tua casa, visite o seu coração. E o que eu digo para você nesta noite, assim como diz a letra do louvor, eu escolho Deus. Escolha Deus, escolha permanecer no caminho do Senhor, mesmo diante de tudo aquilo que nós já estamos cansados de ouvir, viver e saber. Mas escolha Deus. Escolha permanecer firme na presença do Senhor. Mesmo que tudo pareça dar errado, mesmo que tudo trame contra você, mas eu digo em nome de Jesus, permaneça firme, porque a sua recompensa ela vem do Senhor. A sua recompensa ela vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que não desampara o seu filho, aquele que deu a vida pela mim e pela sua. Então permaneça firme, eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu vou continuar, porque essa é a vontade do nosso Pai para comigo e contigo. Lembre-se, nós fomos vocacionados por Deus nesta terra. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão das suas escolhas certas diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você a estar orando comigo nesta noite. Quero estar convidando a você a interceder. Se você precisa se reconciliar com o Senhor, se você precisa se achegar. Ah, pastor, eu ando tão distante da presença do Senhor. Então este é o momento. Eu ando tão distante, faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não falo com Deus, faz tempo que eu não leio a Bíblia, faz tempo que eu não sinto esta comunhão. Esta é a noite que o Senhor tem nos dado para este momento, para se achegar novamente diante dEle. Então eu peço para você abrir o seu coração onde você estiver, seja na sua casa, no seu quarto, na sua sala, no seu quintal, no seu trabalho. Não sei aonde você está, não sei aonde você vai estar quando ouvir esta mensagem, mas saiba que a oportunidade é posta sobre a sua e sobre a minha vida nesta noite, e eu convido você a orar comigo, amém? Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que diante da tua palavra e diante das escolhas que nós observamos, Senhor, que estes homens tiveram, eu me coloco diante da tua presença nesta noite. Nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite
porque nós decidimos, porque nós escolhemos permanecer firmes, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Pai, fortalece este homem, fortalece, Senhor, esta família, fortalece, Senhor, este jovem que não tem mais forças para continuar nos Teus caminhos, que por algum outro motivo se afastou, mas o seu coração é sedento pela Tua presença. Espírito Santo, visita esta casa, Pai, eu te peço em nome de Jesus, visita este lar, aonde, Senhor, muitas das vezes este pai coloca, Senhor, a sua cabeça sobre o seu travesseiro, aonde esta mãe, Senhor, coloca a sua cabeça sobre o seu travesseiro, sem saber, Pai, qual vai ser a atitude que precisa tomar, sem saber aquilo que precisa fazer, diante deste jovem, Senhor, que nas noites não consegue dormir e vive uma vida, Senhor, que não condiz com a Tua vontade. Mas, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, fala a este coração, traz a memória, traz a lembrança de tudo aquilo que já passou diante de Ti, tudo aquilo que o Senhor já fez em prol à sua vida. E diz a eles que não terminou, que não é o fim, que não é hora de parar, que não é hora de retroceder. Mas eu te peço, Senhor, fortalece, Senhor, esta família, fortalece estas vidas, fortalece, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos. Que a Tua misericórdia, que o Teu perdão esteja, Senhor, sobre cada um de nós. Perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas fraquezas. E nós declaramos nesta noite, Senhor, que nós escolhemos a Ti. E agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade. Eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade de estar aqui, Senhor, juntamente com a minha família, falando da Tua palavra. Agradeço a Ti, Senhor, por cada irmão que aqui está comigo. Agradeço a Deus, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Continua nos guardando, continua nos livrando deste mal. Continua, Senhor, salvando e resgatando os Teus filhos em nome de Jesus. Eu te peço, visita os meus familiares, visita cada familiar aqui representado, visita minha tia, Senhor, naquele hospital, e em nome de Jesus derrama da Tua cura, porque a última palavra vem de Ti. Pai, em nome de Jesus, visita esses leitos, meu Pai. Visita, Senhor, esses hospitais. Visita, Senhor, estas pessoas que estão sofrendo, padecendo. Muda a história, Senhor, não somente do nosso país, não somente do nosso estado, mas muda a história, Senhor, da humanidade. Em nome de Jesus, Senhor, cessa o vento. Acalma, Senhor, este mar sobre a vida do Teu povo. Pela Tua misericórdia nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Continua, Senhor, nos guardando e nos livrando de todo mal. É o que eu peço, oro e agradeço, crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a você que juntamente comigo esteve aqui nesta live. Que o Senhor continue, que o Senhor possa retribuir a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Nos veremos em breve. Domingo tem live. Que o Senhor Jesus abençoe e nos prepare um fim de semana abençoado na sua santa e gloriosa presença. Amém? A você, meu irmão, minha irmã, fiquem na paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Uma ótima noite e fiquem com Deus.